Meus amigos, a franquia Power Rangers sempre foi sinônimo de ação colorida, vilões exagerados e muitas explosões, né? Tudo com uma boa dose de lições de moral para um público mais infantil. Só que nem tudo são gargalhadas nessa brincadeira, né? Porque tem certos episódios da franquia dos Power Rangers que, se você para pra analisar, talvez eles não fossem indicados para crianças na época. São episódios muito assustadores e alguns até perturbadores. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar os episódios que mais traumatizaram toda uma geração que cresceu assistindo Power Rangers. E tem um episódio aqui em específico que, olha, eu tenho trauma até hoje. Hello, my friends geek na voz, e o nosso primeiro episódio assustador é o 31º de Power Rangers no espaço, que são os Rangers Enlouquecidos, quem lembra? Afinal, a temporada no espaço já tinha um tom mais sério desde o início, mas tudo ainda ficou mais sombrio com a chegada dos Psycho Rangers. Então no episódio conhecemos versões malignas dos nossos heróis, os Psycho Rangers, criados por Astronema para poder caçar os Rangers do espaço. Então meio que cada Psycho Ranger ele tinha a sua cor correspondente às habilidades dos Rangers originais, só que obviamente eles eram até mais fortes, mais assustadores e perturbadores também. Eu morri de medo disso aí. E esses vilões tinham uma presença ameaçadora e um comportamento instável, né? Dando a sensação de que eles estavam à beira de um colapso a qualquer momento. Eles não eram apenas vilões da semana, eram predadores implacáveis com sede de sangue e inteligência suficiente para serem previsíveis. Sendo que inicialmente os Rangers não conseguiram derrotar os Psycho Rangers, o que por si só já é traumatizante para uma criança, né? Você vê os seus queridos Power Rangers sendo derrotados por versões malignas dos Rangers. Sendo que nos quadrinhos da Boom Studios, né, um sexto membro da equipe é revelado, que é o Psycho Green, que supostamente exterminou a primeira equipe dos Power Rangers do Zordon nos anos 60. Ou seja, o legado sombrio dos Psycho Rangers vai muito além da TV, que inclusive recomendo os quadrinhos dos Rangers, tá? Pra quem é fã, vale a pena conferir. Continuando, temos novamente Power Rangers no espaço, dessa vez a reta final, né? O episódio 42 e 43. Nesse caso é o Contagem Regressiva para a Destruição. Quem lembra? Mano, eu tenho medo disso daí até hoje. Não, tô brincando, hoje não, né? Mas na época eu me borrava de medo. Esse episódio duplo é o ápice da era Zordon e um dos momentos mais épicos e sombrios da história da franquia. Afinal, a Aliança do Mal, agora comandada por Astronema, coloca em ação seu plano final, que é conquistar o universo inteiro. Então a galáxia entra em guerra e os Rangers se veem completamente encurralados. E a sensação de derrota iminente é constante, velho. Sendo que vilões clássicos como Rita Repulsa, Lord Zed, Divatox, o Dark Spectre, todos eles se unem pra poder acabar com essa galera aí. E é nesse contexto que Andros, o Ranger Vermelho, invade a base inimiga para tentar salvar sua irmã, que foi corrompida como Astronema. E quando percebe que não há outra saída, ele toma uma decisão devastadora: destruir o tubo de contenção do Zordon, sacrificando o mentor dos Rangers para liberar uma onda de energia purificadora. Cara, essa cena do sacrifício do Zordon é carregada de emoção, cara, é muito pesada. Se você era uma criança e cresceu assistindo Power Rangers até este presente momento, você ter que se despedir daquela cabeça gigante lá do Zordon, cara, foi difícil, vai. E a mensagem sobre sacrifício e redenção é forte e dá ao episódio um peso emocional raramente visto em séries infantis, cara. Continuando, temos o 31º episódio de Power Rangers Galáxia Perdida, e aí você já sabe do que eu tô falando, né? O poder do Rosa. Afinal, Galáxia Perdida já começou ousando, com um tom mais adulto e um foco no drama, mas foi no poder do Rosa que a série quebrou uma barreira ao mostrar pela primeira vez a morte de um Ranger principal em plena ação. Afinal, durante um crossover com os Rangers do espaço, os Psycho Rangers voltam à cena e, em meio à batalha, a Psycho Pink se torna ainda mais poderosa e ameaça destruir a galáxia com uma arma capaz de drenar a energia dos Rangers. E para poder impedir, a Kendrix, a Ranger Rosa, ela se sacrifica, destrói a arma, mas cara... é a morte de um Ranger, velho. A Kendrix, ela simplesmente desapareceu, ela evaporou no meio desse processo. Cara, o impacto foi enorme. As crianças que estavam acostumadas a ver seus heróis saindo ilesos de todas as batalhas foram forçadas a encarar a mortalidade de seus personagens favoritos. Sendo que o motivo por trás disso, né, da morte da Kendrix, tem muito a ver também com a atriz, né? Porque a atriz, na época, a Valerie, ela tava passando por um problema muito difícil de saúde, né? Foi diagnosticada com leucemia e ela precisava se afastar das gravações para poder se cuidar. Felizmente, ela se recuperou e voltou no final da temporada, mas o episódio continua sendo um marco sombrio e emocional da franquia dos Rangers. Cara, imagina aí, você se despedir dos Zordon já é pesado demais, agora você vê uma Ranger morrendo em tela, você é uma criança vendo isso, é pesado demais, véio. Isso daí traumatizou toda uma geração. Ainda em Galáxia Perdida temos o fim da jornada, né, que vai do episódio 43 ao 45, que também é um episódio muito pesado, velho. É um episódio não, é uma coletânea de episódios muito pesados, pois o fim de Galáxia Perdida é um daqueles episódios que não economiza
economizam no drama. Afinal, Trakeena, uma das vilãs mais cruéis da franquia, perde qualquer tipo de traço de racionalidade e parte para a destruição total. E em um plano insano, ela transforma seus soldados, né, os Steamwingers, em bombas ambulantes e os envia para explodirem dentro da colônia Terra Venture. Ao mesmo tempo, ela destrói o Astro Mega Ship, a nave icônica desde os tempos de Power Rangers no espaço, e tenta eliminar os Rangers a qualquer custo. Então Léo, o Ranger Vermelho, se vê obrigado a enfrentar Trakeena sozinha em uma batalha brutal e desesperadora, cara. E a maquiagem dela, mano, da vilã é assustadora, né, que era meio humana, meio deformada, e você junta isso com o comportamento instável dela, que ela já tá completamente pirada. Isso traumatizou uma galera na época, viu? O arco da Trakeena é um dos mais sombrios da franquia dos Rangers, e a sensação de que tudo pode dar errado permanece até os momentos finais, cara. E apesar da vitória dos Rangers no final, porque obviamente isso tem que ter, né, pode ser assustador que for, mas no final os Rangers têm que triunfar, mas cara, o custo emocional disso foi muito alto, né, isso daí traumatizou uma galera. Essa maquiagem da Trakeena aí, só de lembrar, meu amigo, talvez só não seja mais assustador do que a máscara do Mesogog, que até hoje eu tenho medo. Continuando, temos o 37º episódio de Power Rangers O Resgate, que é a Ira da Rainha. Quem lembra? Afinal, durante toda a temporada do Resgate, ouvimos falar da rainha Ben Shira, né? Mas só em A Ira da Rainha que ela aparece em sua forma final. E é uma forma assustadora, é um visual grotesco, uma voz distorcida e completamente cruel, né? Que transforma a vilã em um dos personagens mais sinistros dos Rangers. Então a Ben Shira, ela tenta abrir um portal para o submundo e libertar milhares de demônios na Terra, né? Colocando a humanidade em risco. Então os Rangers, que até então enfrentavam ameaças mais pé no chão, como monstros tecnológicos e desastres urbanos, agora tem que lidar com forças sobrenaturais poderosas. E a tensão aumenta ainda mais com a tortura e o sacrifício de Loki, né? Um dos vilões menores que era mais neutro e simpático. Ele é literalmente esmagado por Ben Shira quando tenta impedir que ela use a própria filha como recipiente para um ritual. Então essa reta final de Resgate, né, misturou em temas mais sobrenaturais, em coisas mais assustadoras, e com certeza a Ben Shira, ou Banshira, eu falo Ben Shira, ela traumatizou uma geração de molecada aí, velho. Que inclusive a Era Zordon aqui no canal eu tô devendo, né, os especiais, contando a história de O Resgate, Galáxia Perdida, eu sei que eu tô devendo, e em breve teremos novidades sobre Era Zordon aqui no canal. Fiquem ligados aí. Agora, outra coisa interessante é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muitos episódios assustadores dos Rangers ainda para comentar. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia, a gente vai comentar muito sobre Power Rangers e diversos outros temas. Então faz tudo isso que é nóis. Nice. Outro episódio também um pouco assustador é Força do Futuro parte 1 de Power Rangers Força do Tempo, né, que é o primeiro episódio. Pois logo no primeiro episódio de Força do Tempo, os roteiristas mostram que essa temporada não tava pra brincadeira. Afinal, o Alex, o Ranger Vermelho, é morto brutalmente pelo Hansik, que é um mutante poderoso vindo do futuro. A cena, ela é rápida, mas é muito marcante, né? O Alex, ele é atacado e minutos depois seus companheiros estão no funeral. Ou seja, depois da Kendrix, né, a Ranger Rosa, que infelizmente faleceu no episódio, evaporou, a gente teve o Alex, que também foi pesado, velho. Imagina aí, cara, a Ranger Rosa, ela já tem um peso muito grande por ser a Ranger Rosa. Agora imagina o Ranger Vermelho, que normalmente era o líder, era o centro das atenções da equipe dos Rangers. Ele morreu no primeiro episódio. Se você é uma criança, começou a assistir essa temporada de Power Rangers e o seu Ranger Vermelho favorito morre no primeiro episódio, como é que você não fica traumatizado com isso? Então essa sequência inicial é uma das mais obscuras da história dos Power Rangers. Ela estabelece um tom mais sério e maduro para a temporada, que lida com temas como viagem no tempo, justiça, vingança e perda. E o fato da equipe ter de seguir em frente com um novo líder, nesse caso o Wes, né, o ancestral do Alex, adiciona camadas emocionais muito grandes à história, velho. E Força do Tempo, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, contando a história completa dessa temporada, episódio por episódio, não só de Força do Tempo, mas da era Disney inteira, basicamente. E é uma temporada mais madura, um pouco mais adulta, lida com temas um pouco complicados, como discriminação, né, o próprio Hansik, por exemplo. Então tem alguns assuntos interessantes que tornam tudo ainda mais sombrio. Então o episódio de estreia é um impacto profundo, né, especialmente para crianças que não estavam acostumadas a ver seus heróis falharem e principalmente morrerem tão cedo. Óbvio que o Alex, ele não morreu definitivamente porque ele retornou no final, mas vocês entenderam, né? Ver o primeiro episódio com o Ranger Vermelho batendo nas botas foi difícil. Vamos agora para minha temporada favorita dos Power Rangers, que é Dino Trovão, vocês sabem disso. A gente vai lá pro episódio 27, que olha... ai, dá medo. Temos aqui o espírito da luta, e eu já falei pra vocês sobre o Mesogog, né? Eu acho que só a máscara em si do Mesogog já é o suficiente pra traumatizar uma molecada aí. Só que esse episódio é muito sombrio, velho. Afinal, o episódio já começa com um clima estranho, né? Mesclando memórias, confusão mental e ameaças reais. Então a gente tem o Tommy Oliver, o eterno Ranger lendário, que fica preso em estado de coma após um ataque. E no subconsciente dele, ele é forçado a enfrentar versões malignas de si mesmo, como o Ranger Verde, o Ranger Branco e o Ranger Vermelho Zell. E a sequência de luta
Tritome e suas versões do passado é sinistra e carregada de simbolismo. E pra uma criança, cara, é angustiante você ver um herói tão poderoso perder o controle da sua própria mente e enfrentar o lado mais sombrio de si mesmo. E ainda por cima ter que lutar contra outras versões de Rangers que a gente passou a gostar no passado. Então pra uma molecada ver isso aí, uma criança, é difícil. Continuando, temos o retorno de Lockhart de Mighty Morphin Power Rangers, que é o episódio de número 40, que também é assustador isso aí, viu? Afinal, na primeira temporada já tivemos algumas doses de medo, né? Mas nada se compara ao retorno de Lockhart, que era uma criatura demoníaca com um rosto flutuante e risada perturbadora. Ele surge para ajudar a Rita Repulsa, ampliando o poder dos Zord Ciclopses e causando destruição em massa. E a aparência de Lockhart, né, basicamente uma cabeça gigante com olhos penetrantes, um sorriso macabro, uma voz distorcida, é o tipo de coisa que assombra o sono de qualquer criança. E não à toa que até hoje, para muitos fãs, esse é um dos vilões mais assustadores que a gente já viu na franquia dos Power Rangers. É o que eu falei, cara. Maquiagem, o visual conta muito, não é só o que o vilão faz. A aparência dele para uma criança é assustadora, e o tema do vídeo é esse, né? São episódios que traumatizaram uma geração, e isso daí foi assustador na época. Continuando, temos o Cristal dos Pesadelos, que é o episódio número 47 de Power Rangers Zeo, que também é outro episódiozinho com um pé no terror ali. Afinal, nesse episódio, os Rangers são atingidos por um raio que os mergulha em pesadelos aterrorizantes, e cada um vivencia seus medos mais profundos, né? Como perder o controle, fracassar como herói ou ver seus amigos sendo destruídos. E pros espectadores foi como assistir a um mergulho psicológico no subconsciente dos personagens. E a estética sombria dos cenários e o clima sufocante do episódio faz parecer um episódio de além da imaginação do que Power Rangers, né? Foi um episódio bem assustador de Zeo, tá? Vamos agora para algo mais atual, que é Morfagem Feroz, com o episódio do Halloween, quem lembra? Pois embora Morfagem Feroz tenha um tom mais leve, mas esse episódio é uma exceção. Afinal, a vilã Scrooge solta um monstro que se alimenta do medo, entrando nos sonhos dos Rangers e transformando eles em verdadeiros pesadelos. E as cenas são estilizadas como filmes de terror, com direito a corredores escuros, perseguições, versões corrompidas dos Rangers e criaturas deformadas. É uma clara inspiração de A Hora do Pesadelo, né? Mas para um público infantil torna tudo ainda mais assustador, velho. Vamos agora para 3 é Demais de Power Rangers Força Animal, que é o episódio número 20, que este também é outro episódio. Na verdade, essa temporada como toda é um pouquinho assustadora, mas esse episódio aí, olha, afinal esse episódio aprofunda o arco do Ranger Preto, né, o Danny, que precisa confrontar sua insegurança e seu passado. Mas o que realmente assusta é a vilã do episódio, a Tóxica, uma bruxa monstruosa que sequestra civis e os transforma em estátuas, cara. E a transformação das vítimas, né, congeladas em poses de desespero, é perturbador. Além disso, o visual da Tóxica é algo saído direto de um pesadelo japonês, né, com olhos esbugalhados, maquiagem cadavérica e um riso assustador, velho. Esse episódio é sinistro. Mas e aí, faltou algum outro episódio aqui de Power Rangers muito assustador que o Geek não mencionou, mas que vale a pena? Larga aí nos comentários que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!